Glória a Deus. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, aliás, capítulo 15, versículo 10, que diz assim, versículo 9 e o 10, que diz assim: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo 10 diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sempre Jesus fazia parábola sobre a respeito das coisas desse mundo. Ele fazia essa parábola para que a humanidade viesse entender do que ele estava falando. Ele diz com sua palavra, dizendo: se eu falar por parábola das coisas celestes, das coisas do céu, tu não entenderás. Mas eu faço parábola das coisas desse mundo para você entender do que eu estou falando contigo. Essa palavra fala a respeito da dracma perdida. A dracma significa você, a humanidade, que está perdido. Perdido como Donizete, perdido nas trevas. A palavra de Deus nos fala: aquele que está em treva, a tendência dele é cair no abismo, cair no fracasso. Aonde que muitos estão andando, aleluia, nas trevas. A palavra de Deus nos fala que Jesus é a luz. Aquele que anda em luz não anda em treva, porque Jesus ilumina. Mas hoje vou estar falando a respeito do qual que Jesus tem essa liberdade de se expressar, que Ele que nos dá a vida, a salvação, que nos dá o arrependimento, que nos faz, que nos podemos entender e compreender. A única pessoa que pode nos perdoar dos nossos pecados é Jesus Cristo. Ele faz essa menção para que a humanidade venha entender a sua palavra, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. A palavra de Deus nos revela, nos mostra do qual que Ele tem nos colocado. Deus tem colocado seu Filho a este mundo, foi para nos salvar, nos libertar da escravidão do pecado, aonde que Deus tem nos proporcionado, nos concedido, enviado seu Filho Jesus a este mundo, para nos proporcionar, nos dar salvação. A palavra de Deus nos fala: uma alma salva, ou uma pessoa salva, os anjos do céu fazem festa no céu, e tem mais valor do que o mundo todo perdido, sabendo que esse mundo tem colocado numa situação tão problemática, numa situação tão difícil na nossa vida. Se não tiver Jesus na nossa vida,
o que seria de nós? O que seria da humanidade? Mas Deus, enviando seu Filho Jesus a este mundo, foi para nos salvar, nos resgatar das garras de Satanás, nos tirar do pecado, da escravidão, do pecado, porque a palavra de Deus nos fala, através de um veio o pecado. Se veio o pecado, veio a condenação. Se veio a condenação, está condenado junto com Satanás, sabendo que a palavra de Deus nos diz que Satanás, o lago de fogo, está reservado para o Satanás, porque ele rebelou contra o nosso Deus. Ele, sabendo o projeto de Deus para a humanidade, ele fez João pecar. Aliás, não o homem. O homem vai, Satanás vai no ponto fraco. Foi na mulher. A mulher caiu. E pela sedução da mulher, fez o homem cair também, que é o Adão. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a salvação. E quando o homem se arrepende de seus pecados, dos seus erros, ele alcança a salvação. A palavra de Deus se fala. O homem está sujeito a morrer uma vez e por diante a condenação. Mas Deus, enviando seu Filho a este mundo, foi para nos proporcionar e nos conceder o privilégio de ter a salvação em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus nos fala que o Filho do Homem não veio poder condenar o mundo, mas sim para salvar a humanidade, para que a humanidade venha alcançar a misericórdia de Deus. Porque a palavra de Deus nos fala que a misericórdia do Senhor é razão de não ser consumido. E a graça de Deus, o qual que o homem não é digno da sua graça. Deus enviando seu Filho, a sua graça a este mundo, para nos salvar. E quando o homem, uma alma se converte, quando uma alma se arrepende dos seus erros, quando uma alma é salva, tem mais valor do que o mundo todo perdido. Faça diferença você, que você venha alcançar a salvação. A palavra de Deus nos fala, lá no livro de Epístola, 2 Pedro, no capítulo 9, ou aliás, capítulo 3, versículo 9, que fala, o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Muitos têm por tardio. Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. E que você venha se arrepender. A palavra de Deus nos fala, o homem por nome Zaqueu, o homem que era cobrador de imposto, o homem que cobrava um imposto tão caro, altíssimo. Um dia ele ficou sabendo que o nosso mestre estaria passando naquela localidade. Como ele era um homem de pequena estatura, um homem que não tinha credibilidade de se aproximar de Jesus por motivo da sua estatura, e também uma grande multidão seguia a Jesus, e essa multidão era um povo cheio de pecado, um povo que vivia procurando um fracasso, um erro na palavra de Jesus.
pegar Jesus em uma falha na sua palavra. Mas como quem vai encontrar uma falha em Jesus? Porque Ele é 100% Deus e 100% homem. A palavra de Deus nos fala que esse homem Cornélio subiu a uma figueira, a uma árvore por nome sicomoro, o que significa em tradução em português, figueira brava, aonde que ele subiu nessa figueira brava para saber quem era Jesus. E a palavra de Deus nos fala que ele subiu nessa árvore para ver Jesus e conhecer quem era Jesus na sua vida. Quem era Jesus se realmente. Aí quando Jesus vai passando debaixo, assim como essa árvore passou debaixo daquela figueira brava, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Como aquela multidão sempre procurava uma falha em Jesus, aquela multidão disse: até ele entre dentro da casa do pecador, entre na casa do pecador, sabendo que esse também tem pecado, sabendo que toda aquela raça, aquela multidão tinha pecado. Jesus disse, aquele homem disse: se eu tenho fraudado os pobres, a humanidade, eu restituirei 4 vezes mais para cada um. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque esses são filhos de Abraão. Entrou salvação nesta casa, porque esses também são filhos de Abraão. Ele se arrependeu dos seus pecados, do seu erro, e ele alcançou a sua salvação. E eu faço convite na sua vida, faça assim como Zaqueu. Ele se arrependeu dos seus pecados, mas Donizete, eu não tenho pecado. Donizete, eu faço bem para o meu próximo. Eu tenho colocado o mais direito na minha vida. Ei, fulano, se você tem pensado dessa maneira, o homem por nome Cornélio, o homem que era obediente à palavra de Deus, obediente a Deus, dava esmola, fazia o bem ao seu próximo, fazia tudo do bom, mas faltava uma coisa na vida dele. Ele era temente a Deus, mas não tinha Jesus na tua vida, porque Jesus é lei, o fim da lei é Jesus. E esse homem Cornélio aceitou Jesus. Se ele não tivesse aceitado Jesus na sua vida, aquela bondade que ele tem feito não adiantaria. Mas ele se arrependeu, ele se conheceu que a única saída para ele alcançar a salvação, se ter temor de Deus, tinha que entregar sua vida a Jesus Cristo. Aceita Jesus na tua vida. Para de bater no teu peito, dizer que você é bom, que você é isso, que você ajuda o seu próximo, você tem um coração bom. O que adianta você ter um coração bom e não ter Jesus na tua vida? Para você ter tudo na sua vida, você tem que ter Jesus na tua vida. Assim como Cornélio, assim como Zaqueu, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se reconheceu a única saída para ele alcançar a salvação. Ele tinha que entregar sua vida a Jesus. A única saída para nós alcançar
o perdão, para que os anjos do céu venham fazer festa no céu por um pecador que se arrepende. É só você se arrepender. Eu falei, torno a falar de novo. Epístola 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Muito tem por tardio. Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todo venha se arrepender. Se arrepende de seus pecados e alcança a salvação. Se arrepende de seus pecados, alcança a graça não merecível. Se arrepende de seus pecados, alcançará o amor de Deus. Se arrepende de seus pecados, você vai alcançar a salvação em vossas vidas. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 21, que fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Busque a presença do Senhor Jesus na sua vida e você terá a salvação. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te exalto, te glorifico, teu santo e glorioso nome. Ó meu Deus, abençoa os ouvintes da tua palavra, que só possa vir iluminar, dirigir, guiar os passos deles. Aonde que eles colocar as plantas dos teus pés, seja abençoado, protegido, guardado, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, eu abençoo os ouvintes da tua palavra, no nome do Senhor Jesus.